Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nos versículos 1 até o versículo 9. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 9, que fala sobre a ressurreição. E a mensagem de hoje, Pesach, é uma palavra judaica que significa Páscoa. Pesach, passagem, Páscoa, ressurreição para nós os cristãos. Para os judeus, passagem, o dia que Deus passou na terra do Egito. Para nós cristãos, o dia que marca a ressurreição gloriosa de Jesus. Marcos 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Pesach, passagem, Páscoa, ressurreição. Como eu há pouco lhe disse, como eu há pouco lhe falei, naquele pequeno resumo, naquele pequeno histórico da Páscoa, e como eu gostaria de mais tempo, para falar tanta coisa que está no meu coração, está na minha alma, mas nós precisamos nos limitar. Mas como eu lhe disse, como eu lhe falei, Jesus foi morto e ressuscitou durante as festividades da Páscoa. Absolutamente emblemático. Tudo o que havia acontecido por ocasião da libertação no Egito estava acontecendo agora, através de Jesus. O cordeiro estava sendo morto agora. Não um animal, mas Jesus, a representação do Cordeiro de Deus, que morreu, mas que na manhã do primeiro dia da semana, como a gente leu, ele ressuscitou. Páscoa para o judeu é a passagem. A noite que Deus passou e feriu os primogênitos do Egito. Páscoa para a igreja, para os cristãos, ela é ressurreição. Páscoa para nós é ressurreição. É a vida do que já não tinha mais vida. É a vida do que já havia morrido. Páscoa para a igreja é libertação. Páscoa para a igreja é oportunidades. E eu quero nesta noite, nesse culto que é formado por essa grande congregação, em tantos lugares, eu quero falar nesta noite que a ressurreição de Jesus, ela aponta para o dia de hoje, ela aponta para os dias atuais,
A ressurreição de Jesus, ela aponta para esse tempo. Eu não quero cometer um equívoco, fazer algum comentário sem ter uma base, mas eu quero dizer que Deus, na sua onisciência, Ele já sabia que tudo que está acontecendo no mundo estaria acontecendo nesse tempo. Deus, em sua onisciência, e aí eu tenho convicção para dizer que Deus, em sua onisciência, já sabia que isso que está acontecendo no Brasil estaria acontecendo nesse tempo, estaria acontecendo nesse domingo de Páscoa, estaria acontecendo nesse domingo de ressurreição. Então, eu tenho convicção em afirmar que a Páscoa, que é vida, que é ressurreição, que é libertação, que é uma nova possibilidade, que é uma nova oportunidade. A Páscoa, e isso me traz esperança e deve trazer esperança a você também. A Páscoa apontava para esse tempo, apontava para o dia de hoje, apontava para esse momento que o mundo vive e que o Brasil vive. Eu quero dizer que a Páscoa, ela aponta para nós como igreja, ela aponta para nós individualmente, mas ela aponta também para a sociedade. E é a partir da ressurreição, porque Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, ela seria inútil. Então, deixa eu falar para você nesta noite, que é a partir da ressurreição que as coisas acontecem na nossa vida. Na sexta-feira da paixão, Ele morreu. Durante esse período, algumas coisas fortes demais, poderosas demais, aconteceram no mundo espiritual, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que é a partir do domingo da ressurreição, a partir desse texto que lemos, algumas coisas, elas acontecem, algumas coisas, elas tomam forma, algumas coisas, elas de fato se concretizam na vida da gente. É a partir da ressurreição, por exemplo, que desafios são vencidos. Aquelas mulheres tinham um desafio enorme, fantástico. E eu qualifico esse desafio em duas partes. Elas tinham um desafio, porque quando elas saem, elas vão até o sepulcro de Jesus para perfumar o corpo dele, mas elas saem de casa com uma dúvida, elas saem de casa com uma interrogação, elas saem de casa com um desafio: quem nos removerá a pedra que está na porta do sepulcro? Eu sei que você tem desafios, grandes desafios. Eu tenho desafios. A sociedade tem desafios, grandes desafios. Mas deixa eu lhe dizer nessa noite, como um profeta de Deus sobre a sua vida, acredite, creia que a partir da ressurreição, desafios são vencidos. O primeiro desafio que essas mulheres tinham era um desafio físico, o tamanho da pedra. Nenhum homem tinha força para remover aquela pedra. Para que aquela pedra fosse removida, sabe o que precisou acontecer? Um terremoto. E além de um terremoto, ou a partir do terremoto, não é Deus manda descer um anjo para mover a pedra. Para mover a pedra foi preciso o terremoto e foi preciso o anjo. Que desafio aquelas mulheres tinham. Mas Deus moveu a própria natureza e os céus para que aquelas mulheres, a partir da ressurreição, vencessem os seus desafios. Eu não tenho a menor hesitação em afirmar nesta noite que, se for preciso, Deus vai mover a natureza
E Deus vai mover os céus para que você vença os seus desafios. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus vai mover a natureza se for preciso e os céus para que você vença os seus desafios. Se você pode dar glória a Deus comigo, aí onde você está, dá glória a Deus comigo, glória a Deus. Mas tinha também desafio espiritual. O selo do imperador que estava na pedra. Além do desafio físico, o tamanho da pedra tinha um desafio espiritual. O selo do imperador que estava na pedra. Esse selo indicava o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma instituição poderia mexer naquela pedra sem a autorização do imperador. A força do império estava ali. A autoridade do império estava ali. Só quem poderia mover aquela pedra era alguém com ordem do imperador, ou alguém maior do que o imperador. Só que não tinha na terra ninguém maior do que o imperador. Era autoridade máxima. Impérios vão e impérios vêm. O Império Romano dominava a terra, mas tinha alguém maior do que César. Tinha alguém maior do que o Império Romano. Esse alguém continua no trono até hoje. E ao lado dele está aquele que ressuscitou naquela manhã. Alguém que tinha mais autoridade que César, mais poder que César. O grande Deus. O grande Deus podia. César era infinitamente pequeno diante de Deus. César era uma minúscula partícula diante do tamanho de Deus. Eu quero falar para você. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer mal, do que qualquer risco. E é a partir da ressurreição que os nossos desafios são vencidos. Pense nos seus desafios. Pode pensar nos seus desafios, por maiores que eles sejam. Mas Deus é maior do que os seus desafios. A pedra foi removida. O desafio físico que aquelas mulheres tinham foi vencido. O desafio espiritual que aquelas mulheres tinham foi vencido. Nossos desafios são vencidos a partir da ressurreição. Mas também a partir da ressurreição, os nossos medos são vencidos. Não tenha vergonha de dizer que você sentiu medo em algum momento nesses últimos dias. Eu acho que qualquer um de nós deve ter sentido um pouquinho de medo nesses dias. Quando notícias de morte começam a chegar de todo canto, quando nós ficamos estarrecidos diante do que acontece, diante da crise financeira, das dificuldades financeiras, que as autoridades estão dizendo que vão vir, que acontecerão. Mas deixa eu dizer para você, a partir da ressurreição, o nosso medo é vencido. Quando aquelas mulheres viram o anjo, qual foi o sentimento delas? Medo. Mas o que foi que o anjo disse? Não tenham medo. É a partir da ressurreição que o nosso medo é vencido. O seu medo, o nosso temor, o nosso receio, ele, até certo ponto, ele é natural. Desde que ele não traga para nós o desespero, desde que ele não mine a nossa fé, desde que ele não seja maior do que a nossa fé. Mas é a partir da ressurreição, grande congregação que se formou às 19 horas, é a partir da ressurreição que os nossos medos são vencidos. Vença seu medo a partir da ressurreição, em nome de Jesus. Também, o nosso testemunho tem como base a ressurreição. O anjo disse para as mulheres: ele ressuscitou, não está mais aqui. Venham e vejam o lugar onde o haviam posto. E aí o anjo dá uma ordem para elas: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galileia. Lá
todos o verão, como ele lhes disse. O testemunho da igreja, o seu testemunho tem como base a ressurreição. É por isso que nós cantamos, ele vive, porque ele vive, temor não há. Você pode até cantar aí na sua casa agora. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Olha o grande coral se formando. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cante, cante alto, cante forte. O nosso testemunho tem como base a ressurreição. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Você não está vendo, mas está toda a equipe cantando comigo aqui. Porque ele vive, temor não há. Tem um contralto aqui, um soprano ali. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que fantástico, que extraordinário. O nosso testemunho, ele ocorre a partir da ressurreição. Ele tem como base a ressurreição. Mas mais do que isso, a nossa vitória, a sua vitória, ela é concretizada a partir da ressurreição. Primeiro Jesus aparece a Maria Madalena. Olha que emblemático. Maria Madalena era uma mulher que tinha sido liberta. 7 demônios subjugavam ela. 7 demônios dominavam ela. Quando ela se encontra com Jesus, ela era de uma cidadezinha chamada Magdala, na costa oeste do Mar da Galileia. Daí vem o seu nome, Maria de Magdala, Maria Madalena. E depois da morte de Jesus, como que ela fica? Ela fica frustrada, a esperança dela, quem sabe, morreu também com Jesus. Mas o nosso mestre é incrível. Ele primeiro aparece a Maria Madalena, para que não houvesse a menor dúvida. Não houvesse a menor dúvida, igreja, não houvesse a menor dúvida, grande congregação, de que a partir da ressurreição dele, a vitória de Maria Madalena estava consolidada. A partir da ressurreição dele, a vitória de Maria Madalena estava estabelecida. Igreja, é a partir da ressurreição que a nossa vitória é concretizada. Ele ressuscitou, por isso nós somos vitoriosos. Ele ressuscitou, por isso o apóstolo Paulo disse que nele nós somos mais do que vencedores. E caminhando para o final dessa pregação, porque o nosso culto é 1h05, 1h10, já está fechando 1h08 aqui. Já estamos indo para o final do culto. A nossa fé, porque o justo viverá pela fé. E fé é ver o que ninguém vê. Fé é ver o invisível. Aleluia! Aleluia! É a partir da ressurreição, igreja, que a nossa fé é exercida. Os versículos 11 e 14 mostram que os discípulos, quando foram informados da ressurreição, eles não acreditaram. Maria chega feliz e diz: o mestre ressuscitou, eu o vi, ele apareceu para mim. Mas eles não acreditaram. Depois Jesus aparece de novo a 2 deles que iam para Emaús, que inclusive foi o texto base das 12 noites de clamor para 12 meses de bênção. Mas eles também não acreditam.
Quando Jesus depois aparece aos 11, Jesus censura a incredulidade, a dureza de coração deles, porque não tinham acreditado nos que o tinham visto já ressuscitado. A nossa fé, igreja, é exercida a partir da ressurreição. Eu quero fechar essa pregação e já vou orar por você. Você já vai dar as mãos para quem está ao seu lado, para nós formar essa grande corrente de ressurreição. Ressurreição igual a desafios vencidos. Ressurreição igual a medos vencidos. O que é, afinal de contas, a ressurreição? Eu quero repetir, a ressurreição, ela é igual a desafios vencidos. A ressurreição é igual a medos vencidos. Aleluia! A ressurreição é igual a testemunho anunciado. A ressurreição é igual a vitória concretizada. E a ressurreição é igual a fé exercida. Isso para nós é a ressurreição. É desafio vencido. É medo vencido. É testemunho anunciado. É vitória concretizada. E a fé exercida. Por isso nós dizemos: Ele vive. Por isso hoje nós nos alegramos. Por isso hoje nós celebramos. Por isso hoje nós tomamos as mãos dEle. Ele ressuscitou para que a gente tivesse vida. Ele ressuscitou para que o inferno não nos vencesse. Ele ressuscitou para que o pecado não nos vencesse. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Ele ressuscitou para que você veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Ele ressuscitou, igreja. A vida dele é a nossa vida. A vitória dele é a nossa vitória. Eu oro com você agora. Segure na mão de quem está ao seu lado. Essa grande congregação que se formou às 19 horas se une, se dá as mãos e se une em oração agora. Grande Deus e grande Pai, 2 ou 3 minutos, Senhor, e nós vamos estar findando esse culto. Que grande culto, Senhor. Eu vejo a fé de muitos sendo renovada, a esperança de muitos sendo renovada. Eu vejo hoje, Senhor, muitas ressurreições acontecendo. Eu vejo hoje muitas ressurreições acontecendo pelo nome de Jesus. Eu vejo a saúde ressuscitando, a esperança ressuscitando, o ânimo ressuscitando, a fé ressuscitando, porque a vida de Jesus é ministrada para nós hoje. A vida de Jesus é ministrada hoje. Eu vejo, Senhor, nessa grande congregação, o mal caindo por terra. Eu vejo desafios sendo superados. Eu vejo conquistas sendo alcançadas. Eu vejo força onde agora tem fraqueza. Eu vejo fé onde antes tinha dúvida. Eu vejo provisão onde tinha escassez. Eu vejo, Senhor, misericórdia onde tinha juízo. Eu vejo o coração de pedra mudado em um coração quebrantado. Eu vejo a bênção nessa casa, a bênção nessa família, a vitória nesse lar. E eu digo que esta semana para o teu povo será uma grande semana de vitórias,
de bênçãos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E eu digo, é assim que vai ser. Espírito Santo, como eu digo, abraça essa pessoa agora aí onde ela está, e traz ao seu coração a bênção da ressurreição. Traz a essa casa a bênção da ressurreição, em nome do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Diga bem forte comigo, amém. Igreja Brasil para Cristo em Canoas, acolhendo famílias. Ao vivo no Facebook, todo domingo às 10 e às 19 horas. Assista no YouTube, OBPC Canoas. Siga nossa igreja nas redes sociais, @obpc.canoas. Igreja Brasil para Cristo em Canoas, acolhendo famílias.